Bom, a partir desse mês de junho, o SUS passa a oferecer uma importante atualização no calendário nacional de vacinação infantil. A vacina pneumocócica 20 valente, que amplia a proteção contra alguns dos sorotipos mais agressivos da bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia, meningite, sepse, otite e sinusite. A medida é considerada um avanço significativo para a saúde pública brasileira, especialmente diante do aumento recente dos casos de meningite pneumocócica e da circulação de variantes mais perigosas da bactéria. A expectativa é reduzir internações, complicações graves e mortes, principalmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com condições de saúde que aumentam o risco de infecções. Para explicar a importância dessa mudança, os benefícios da nova vacina e o impacto esperado para a população brasileira, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Ana Domingues Bon, especialista em terapia intensiva pediátrica, desenvolvimento infantil e integrante do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Imagina, doutora Ana, em primeiro lugar, para a gente falar da maneira correta, ela se chama vacina pneumocócica 20 valente mesmo? Isso mesmo. 20 porque ela protege contra 20 sorotipos dessa bactéria que Isso, você comentou. perfeitamente. Qual é a principal mudança, doutora, trazida pela vacina pneumocócica 20 valente? Bom, além do óbvio, né, que são que seria essa As 20 abrangência para cepas. esses 20 tipos, 20 cepas a mais, a gente tem a proteção muito importante contra os sorotipos 19A e 3, que vem crescendo ao redor do mundo, e o Brasil segue essa mesma tendência de aumento nos casos de internação hospitalar, de óbito, de doença pneumocócica invasiva, que são quadros graves, como infecção generalizada, pneumonia extensa e meningite. Eles têm sido causados quando essa bactéria está presente exatamente por essas cepas. Então, o Brasil, com a vacina pneumocócica 10 valente, estava muito defasado de fato em relação a essa proteção. Importante dizer para quem nos ouve que essas são modificações que acontecem ao longo do tempo. À medida que a gente entra com vacinas novas, à medida que entra mais ou menos antibiótico, as bactérias sofrem pressão, né, inevitavelmente, e a gente começa a ter circulação de outras cepas, de outras bactérias, de outros vírus e por aí vai. Então, por isso que o planejamento vacinal de imunização precisa sempre estar sendo revisto conforme a própria epidemiologia, vigilância e etc. Certo. Agora, eu acho importante a gente destacar, né, nesse momento a gente nem chegou no inverno e me parece que o número de pessoas gripadas por exemplo, estou muito gripada, Eu eu tô tenho também. asma, você também? Então, Quem assim, não eu tá, né? tenho asma, então eu estava aqui lendo as notícias e confesso que ainda com um pouco de dificuldade hoje, já vem há alguns dias, eu tenho a sensação de que tem muita gente gripada, eu não sei se mais do que no ano passado, talvez a senhora consiga dizer. E, as crianças, né, também têm ouvido muitos, assim, sobrinho, filho de amigo, tal, com bronquiolite e tal. Aumentou do ano passado para cá, doutora? Olha, essa época em que a gente está é a época que o pediatra trabalha bastante, né? É uma época em que o outono, ele é diferente do que as pessoas acham. O outono é a fase no Brasil, né? E o hemisfério norte, ele vem em contraponto com a gente, né? Então, o outono no hemisfério norte, seja no sul, é a fase de maior circulação de vírus. Então, a gente tem nessa época do ano muita influenza circulando, muito vírus da bronquiolite circulando, que é o vírus essencial respiratório, vários outros vírus. Então, eu não tenho os números de internação hospitalares para te dizer. No consultório, tenho trabalhado muito, porque de fato tem muita gente doente, os hospitais estão sim cheios, mas até onde eu sei, até os últimos dados, os números estão semelhantes com os outros anos. Na bronquiolite, a gente tem tido uma queda justamente por uma outra proteção que entrou, né, no calendário nesse ano, mas o influenza está bombando, como a gente costuma dizer, né, aqui em São Paulo e outras capitais também. Então, de fato, as pessoas estão muito doentes, sejam com vírus mais conhecidos ou resfriados comuns. Doutora, mesmo antes da gente continuar, mesmo quem toma a vacina, né, tipo, tá sujeito a pegar gripe, mas é muito importante, como eu tomei,
Talvez se não tivesse tomado, eu ficasse pior, não é isso? Perfeito. Na Recorrente. verdade, o primeiro objetivo da vacinação, isso qualquer vacina, né, dessa vacina nova que a gente vai comentar, o primeiro objetivo é sempre que as pessoas não morram dessa doença, né, doença qualquer que ela seja. O segundo objetivo é que elas não internem por essa doença, né, não tenham que ficar dentro do hospital por conta da doença. E a vacina da gripe é uma vacina que tem essa eficácia muito boa para essas duas condições que a gente comentou. Não internação e não óbito, o que não significa que a gente não vai pegar. E da gripe especificamente, existem vários vírus que causam sintomas semelhantes, então pode ser que você não tenha pegado influenza, por exemplo, mas esteja com outro vírus. A vacina do influenza protege apenas contra o vírus da influenza. Perfeito. Vamos então falar da pneumocócica vintivalente. Por que que ela é considerada um avanço para o SUS? Bom, acho que essa era a vacina que estava mais defasada, né? Então, há mais de 10 anos que os calendários possíveis, né, disponíveis no sistema privado, vinham sendo incorporadas ali novas vacinas. Então, a gente teve a vacina 13 valente, a vacina 15 valente, e há 2 anos chegou a vacina 20 valente. E o SUS realmente ficou bastante defasado para uma doença que é uma das principais causas de internação. Quando a gente olha, né, as doenças bacterianas, é o principal agente disparado em menores de 2 anos, causa muita internação e é um agente extremamente importante quando a gente fala de óbito por causas infecciosas, né? Então, principalmente essas doenças que são graves, meningite, infecção generalizada, a vacina confere uma redução abrupta na chance de você morrer ou internar por essa bactéria. Então, realmente, assim, para quem é pediatra e trabalha, né, com saúde infantil, a gente ficou muito animado nesses últimos 2 anos. A gente tem tido grandes avanços na ciência e grandes avanços também incorporados pelo Programa Nacional de Imunização, fazendo com que a gente tenha, de fato, uma esperança de redução de mortalidade infantil no país, independente, né, da gente ter novos antibióticos ou não, a gente quer prevenir que as crianças peguem essas infecções. Então, realmente acho que vai ser um avanço muito importante no próximo ano, né? A gente demora um certo tempo para conseguir ver essas respostas, mas sem dúvida nenhuma vai ter queda importante ali de óbitos e internações hospitalares por causas bacterianas. Maravilha. Agora, doutora Ana, a vacina pneumocócica que já existia nas clínicas particulares, as crianças que tomaram, por exemplo, elas também devem tomar a vacina no SUS? Não. Não. Então, essa vacina, nessa primeira etapa, né, de incorporação no Programa Nacional de Imunização, ela vai contemplar crianças com comorbidades, aí precisa cada um, né, crianças que tenham problemas pulmonares, crianças que tenham problemas imunológicos, podem ser contempladas, e aí, enfim, vai ter que ver com o seu pediatra, ou no próprio posto, né, com ali uma declaração de qualquer que seja a doença. E as crianças abaixo de 5 anos que não tenham o calendário para esta vacina completa. Então, por exemplo, meu filho nasceu agora, ele vai começar a vacina a partir de 2 meses. Então, a Ah, partir da primeira, ele já vai tomar a pneumocócica 20 valente. Para crianças que já estejam, por exemplo, que já tenham tomado a 10 valente, vai depender de que fase que ele está, porque esta é uma vacina que no SUS é dada com 2, 4 meses, reforço aos 12 meses. Enquanto que o calendário particular, 2, 4, 6 meses e reforço aos 12 meses. Então vai ficar um pouco confuso neste primeiro momento, porque a gente vai ter mais de um esquema circulando, né? Pessoas com vacina 10 valente, pessoas já com calendário 10 valente completo. Então vai ter que ver qual etapa tá para ver o que pode entrar ou não. entendi. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos que tomou no particular em Lá 2009, atrás, né? lá atrás, essa pneumocócica 10, né, no caso. 10, exatamente. E então, quer dizer, agora, mesmo sendo, né, autista, isso não é a questão. Vai contemplar as crianças menores, os bebês, né, que vão que não têm esse contato não tiveram contato com essa vacina ainda, certo? Isso. Ou crianças maiores, por exemplo, se seu filho tivesse uma doença pulmonar
uma asma, por exemplo, muito possivelmente ele seria contemplado com um reforço. Então, essas nuances de quem já está com o calendário vacinal completo vai precisar ser avaliado caso a caso. Mas, neste primeiro momento, quem nasceu já começa a ser contemplado por essa vacina nova. Quem Que está coisa em boa. andamento, quem está em andamento no calendário vacinal provavelmente vai receber algum reforço. E quem já está com as doses completas, já está completo. E acho que vale sempre salientar que vacina é sempre proteção a mais, né? Quem tem condições e puder oferecer um reforço, eventualmente com essa vacina, sempre é algo sempre bem-vindo, né? A gente, claro, quer poder tomar no postinho de saúde, mas mesmo para quem já não é mais contemplado e eventualmente quer oferecer uma proteção a mais, vale discutir com o seu médico, porque vacina é sempre proteção boa. Sim, com certeza. Eu sou a doida da vacina, então Eu tudo sou que é também. possível eu tomo. Eu se Agora, doutora, eu fiz uma pergunta, né, e falei do meu filho como se fosse criança, e aí você sabe que eu tenho essa curiosidade, até que idade a gente considera ir para uma emergência pediátrica? Eu nunca fiz essa Olha, essa pergunta para minha é, pediatra. Eu sei que eu levo ele até hoje na doutora Patrícia Gutmann, na Ana Frota, não sei se você conhece, mas eu agora que estou pensando nisso, eu já nem sei mais se é criança, tem É, 17. esses critérios variam, né? Mas geralmente até a maioridade, a maior parte das pessoas no consultório atende até 18 anos. Nos hospitais, os sarrafos geralmente são 14 anos incompletos, é da pediatria. De 15 acima costuma ser encampado pelos adultos. Mas tem Olha, ali nuances, mas gera uma confusão. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugar que defende, né, até 21 anos, ficar dentro da pediatria. Então é uma zona meio nebulosa, porque de fato, assim, somos os adolescentes, né, são seres ainda em desenvolvimento físico e mental. Então é uma dúvida extremamente pertinente. nossa, muito interessante, porque eu fiquei pensando aqui, quando eu já adulta, eu acho que a minha mãe ainda falava com o meu pediatra. Eu com 18, 19, eu acho que ainda era o meu pediatra que cuidava de mim. Tenho essa É, impressão, ele já não está mais aqui. Mas eu acho que realmente, provavelmente. mas é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, né. A gente falou agora criança, ué, 17 anos, acho que nem é mais criança, enfim. É, É, isso doutora mostra que o Ana, pedi pode Isso falar, mostra pode que o falar. pediatra é um vínculo muito grande das famílias, né? A gente, de fato, é uma relação de confiança, né? Para sua mãe, com 18 anos, estar falando com um pediatra, porque construir uma relação sólida de confiança, isso é importante. Com certeza. Falando disso, né, eu consigo me lembrar do meu laço com o doutor Jacó, que era o meu pediatra. Eu ficava tranquila quando ele examinava e dizia: "Tá tudo bem", ou "Aqui você vai tomar um antibiótico", quer dizer, era ele a minha, né, o meu porto seguro, mesmo Uhum. já na vida adulta. Doutora Ana, quais são os sorotipos mais perigosos do pneumococo? É pneumococo ou pneumococo? Pneumococo, né. Pneumococo, tanto faz. Esse é o nome, né, enfim, o apelido, digamos É um assim. nome esquisito, Então, né. a bactéria chama Streptococcus pneumoniae, é o nome oficial, né, o nome científico. Então, hoje a gente tem como principais cepas causadoras dessas doenças mais importantes que a gente comentou, a doença pneumocócica invasiva, meningite, pneumonia extensa, sendo as cepas 19A e 3, né? São cepas, isso também muda ao longo do tempo, mas são cepas bastante invasivas, elas agridem e entram no corpo, gerando uma infecção, uma inflamação bastante acentuada. Elas têm características ao redor das bactérias, são células, né? E elas têm, o organismo usa para detectar e para combater uma série de substâncias que as bactérias geralmente têm ao redor delas. E aí estas duas cepas, elas trazem desafios até do ponto de vista do combate do nosso corpo contra elas, e aí por isso também o desafio em relação a criar uma vacina que também seja capaz de dar essa proteção, porque elas têm ali alguns segredos, né? A capa delas tem alguns desafios nesse reconhecimento das nossas células de defesa para conseguir combatê-las.
Então, por isso que elas são mais invasivas, mais perigosas, por isso que a gente demorou para ter uma vacina que tenha uma boa resposta, e por isso que essa vacina, acho que tão esperada, né? As últimas duas vacinas, tanto a pneumocócica 15 quanto a pneumocócica 20, já vinham com dados que pareciam muito favoráveis em relação à proteção contra essas duas cepas. Por que que existe essa diferença tão grande, né, da vacinação entre a rede pública e a rede privada? Isso só no Brasil ou também acontece É muito em boa outros? essa sua pergunta, porque eu acho que a gente precisa comentar, né, e ressaltar que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro ele é referência no mundo inteiro. Quando a gente compara com, eu tenho alguns pacientes que moram fora do país e muitas vezes vêm para o Brasil e nossa, vou atualizar minha carteirinha de vacinação. E isso, os motivos disso são inúmeros, né? Cada Ministério da Saúde em cada país vai, enfim, né, delinear a saúde com relação a políticas internas, a epidemiologias internas. O Brasil é um país tropical, a gente tem muito mais doença infecciosa, por exemplo, do que na Europa, né? Então, faz muito mais sentido a gente ter vacina contra a dengue aqui e lá não, então tem essas nuances também. Mas o SUS tem uma trajetória de proteção individual, né, de entender a saúde como um direito do cidadão, diferente de outros países. Então, o Programa Nacional de Imunização ele é bastante completo e mesmo quando a gente compara com países desenvolvidos, muitas vezes mesmo o do SUS é melhor do que outros países. Agora, o que acontece no calendário privado? A gente tem a pressão da indústria, né, fazendo novas mudanças, que com o dinheiro privado vai muito mais rápido. Quando o governo decide encampar uma vacina, ele não pode simplesmente gastar dinheiro só porque tem uma coisa nova. Então, precisam ser feitos estudos em relação a isso. Então, as pessoas estão internando por quê? Estão morrendo por quê? Qual que é a cobertura vacinal? Então, existem estudos muito bem embasados, não é simplesmente encampa a vacina né, enfim, sem um motivo respaldado para uso do dinheiro público. Então, existe de fato uma lentidão na incorporação quando a gente precisa fazer esse estudo que leva tempo, né? Da gente ver o que está circulando, o que não está. Às vezes a gente até é uma vacina que é importante, mas eu tenho outra coisa que está sendo mais importante naquele momento. Então, é um trabalho árduo, né? Das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, dentre vários outros problemas que a gente tem no país de dimensão continental e muito populoso como o Brasil. Mas, de fato, há muitos anos que os pediatras vêm falando essa pneumo 20, essa pneumo 10 está defasada, e acho que finalmente agora conseguimos esforços, né, para que mais uma proteção seja entregue à população. Que legal. E isso que, né, você está falando sobre a eficácia, né, das campanhas de vacinação, realmente é muito interessante como funcionam, né, as campanhas. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem problemas em muitos Esferas. aspectos, muitas esferas, é impressionante como as campanhas de vacinação funcionam muito bem. Eu fico muito impressionada toda vez, como eu te falei, né, eu sou a louca da vacina. Saiu a vacina, eu tô lá no Uhum. dia, não quero nem saber, se você É, cobaia, você tudo. E aí, é é impressionante como funciona bem, como são ágeis, né, os enfermeiros, como eles rapidamente, né, documentam e organizam as filas e respeitam as sim, prioridades. Eu acho incrível, assim, acho realmente se destacar mesmo, né. E de com verdade, certeza. em outros países, né, nem funciona, né, é o que você falou, né, É, muita gente chega aqui para se vacinar, né. exato, e aqui existe até a vigilância epidemiológica em muitas cidades, né? Essa carteirinha tá. Às vezes o paciente toma carteirinha no particular e a UBS chama, né? Eu trabalho só com consultório particular, e vários pacientes, a enfermeira me avisou que eu tô atrasada. Porque o pessoal vai checar, vai olhar, e às vezes não está atrasado, mas o intuito disso é acender o alerta, né? Então a gente precisa também falar bem um pouco, né, do nosso país, eu acredito muito nisso também. Os turistas podem tomar vacinas no nosso posto? Podem. Podem, né, No por isso que posto aqui no Rio não. tá assim, ó. Aí, enfim, depende, porque o SUS ele tem uma característica universal, né, que qualquer pessoa dentro do território do país poderia usar.
mas muitas vezes para você tomar vacina você precisa ter um endereço, né? Precisa ter ali algum documento. Então, mas enfim, poderia, se estiver morando no Brasil, poderia, por exemplo. Se for Ah, só um tá, turista de passagem, não. sei. Tá. Agora, ainda falando sobre essa diferença, né, que temos entre a rede pública e a rede privada, essa diferença ainda compromete a eficácia da imunização, né? Essa diferença que a gente tem compromete Sim. muito, né? Compromete, porque a gente ainda tem, então nessa mudança, né, ainda é uma mudança bastante expressiva, mas que ainda vai continuar defasada em relação à proteção que a gente considera melhor que existe hoje, né, que seriam 3 doses da pneumovinte mais o reforço após 1 ano. O SUS não encampou todas essas doses, né? Então, não sei dizer, né? Não trabalho no Ministério, não sei dizer como é que vai ser essa caminhada. A gente quer acreditar que aos poucos todas as doses vão ser passadas para a pneumovinte, mas de toda forma, proteção a mais já é proteção, né? Mas sim, é importante salientar que no privado vai continuar sendo mais completa a cobertura, sim. Certo. Qual é o impacto esperado na redução dos casos de meningite, doutora Ana? Em termos percentuais, eu não tenho os dados assim na ponta da língua para te falar. E é importante lembrar que a gente tem outras causas de meningite, né? Ah, sim. A bactéria Neisseria gonococcus, né, e Neisseria meningitidis são bactérias que também causam meningite, que também estão no calendário vacinal. Por exemplo, a gente tem aos 3 e aos 5 meses a vacina no SUS da meningocócica C, no particular a CWY e a meningocócica B, né? Então a gente também, para as outras bactérias que causam meningite, também tem uma discrepância ali do calendário SUS versus privado. Então a gente precisa olhar, a depender da faixa etária, quais são as principais bactérias causando meningite. O pneumococo é a principal causa de doença doença de meningite na infância. Então, com certeza, vai ter uma queda bastante expressiva, mas a gente precisa lembrar que existem outras causas e que estas não foram modificadas. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que deve subir as causas por meningite por estes outros agentes que eu comentei, né? Perfeito. Geralmente, quando a gente entra com uma vacina, acontece isso, mas eu não saberia te dizer em números percentuais quanto que a gente espera de redução só por esta vacina. Doutora Ana, uma pergunta eu acho muito importante para quem tem criança pequena, em que momento os pais os responsáveis, né, devem começar a se preocupar quando a criança está gripada, qual é a linha, né, tipo de uma gripezinha para você perceber que não, opa, pode ser uma bronquiolite, pode ser uma pneumonia. Uma coisa mais grave, né? Acho que a gente gosta sempre de falar que criança, o principal termômetro é o estado geral da criança, é aquele jeitão, né? Quem é mãe e pai tem filho, você sabe quando seu filho não tá legal. Então, criança prostrada, criança largada, criança sem energia, criança que não acorda, né? Aquela criança que está visivelmente estranha, sem febre é sempre um sinal de alerta, né? A febre pode dar esses sintomas. Tá com febre, eu medico a febre. Mediquei a febre, a criança já tá serelepe de novo, tá animada de novo, já tranquiliza. Tudo Mas bem. toda criança largada merece atenção redobrada. Além disso, febre persistente por mais de 3 dias, né, mais de 72 horas, sempre merece uma investigação. E sinal também de muito alerta, principalmente para essas doenças que a gente está comentando, é uma respiração estranha. Respiração ofegante, falta de ar, respiração muito curtinha, né? Qualquer sintoma respiratório, quem tem criança pequena, a gente normalmente ensina a olhar, né? Aqui, o pescoço afundar, a barriga afundar, que é você asmática sabe do que eu estou falando, né? Sei, ó. Exatamente. Aliás, Então, essa acho que são entrevista esses. está ótima, né, porque você gripada, eu gripada, tá bem, a gente está caracterizando bem, né. Exatamente. Então, estado geral ruim, criança com febre mais de 3 dias e qualquer sintoma respiratório, né, de ofegância, desconforto respiratório, acho que são os principais sinais. E aí vale lembrar também, isso acho que geralmente as pessoas sabem, né, mas
convulsão, sintoma neurológico, né, de extrema sonolência, a criança não acorda de jeito nenhum, também, enfim, precisa ser avaliado. Mas os 3 primeiros pontos acho que são os mais importantes que todo pai e mãe deveriam ter ali sempre alertas. Doutora Ana, a gente está quase chegando no fim, eu tenho uma pergunta importante para fechar, mas antes eu vou só contar uma história engraçada, né? Porque, na verdade, não é engraçada, é engraçado, exatamente, mas porque pai de criança, mãe de primeira viagem, né? Sofre muito, não sabe, né? Não sabe o que é grave, o que não é grave, exatamente você vai entendendo aos poucos, né? E aí, uma vez, meu filho estava com uma virose. Meu filho nunca teve muitos problemas de pulmão, graças a Deus, mas né, pegava aquelas viroses na escola, e uma vez ele pegou uma gripe dessa, estava bem, assim, sabe, carregado, e a febre ia e voltava. E aí, sei lá, deu no quinto dia, eu falei, bom, eu vou, né, vou na pediatra. Ela falou, não, vem aqui para eu, né, fazer a consulta para eu escutar, auscultar, né? E Isso. aí, eu fui assim, apavorada, falei, pronto, agora ele deve estar com uma pneumonia, ele deve estar com uma pneumonia, eu já estava super preocupada. Aí ela ouviu, tal, falou, olha, ele tá, não tem nada, já está com um tá limpo, isso aí é um resíduozinho de febre, né? Pode ficar tranquila. Mas ele vai ter que tomar 14 dias de antibiótico. E eu, mas por quê? Porque o nariz dele está todo empesticado. Ele estava com Nossa, impetigo no nariz. Quer dizer, uma mãe de primeira viagem, né? Um detalhe que você vai pensando que, né, que é uma pulmão e tal. coisa E aí tinha uma coisa super preocupante, falou: "Olha, isso aqui já está todo", né, e eu realmente achei que era aquelas casquinhas, não, né, quando casquinhas. você não sabe, não conhece. Sim, Doutora Ana, eu acho que a gente tem que fechar essa conversa com um recado seu e, na verdade, falando sobre o esquema dessa vacinação, né, mais uma vez, para quem chegou agora, qual vai ser o esquema da vacinação pneumovírus? tá. Então, quem nasce hoje, né, e vai receber o calendário pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, aos 2 meses vai receber a vacina nova, pneumocócica 20 valente. Aos 4 meses, por enquanto, continua a dose de pneumo 10 valente. E depois, aos 12 meses, o reforço com a pneumocócica 20 valente. Então, entram essas duas novas vacinas nessas 2 idades, 2 meses e 12 meses. Essa é o novo esquema de vacinação oferecido pelo SUS. Perfeito. E agora deixa um espaço aí para a doutora Ana deixar um recado. Bom, pessoal, protejam-se, vacinem-se. Vacinas, como a gente costuma dizer, geram adultos saudáveis, né? Vacina leva uma criança a virar um adulto funcional, com qualidade de vida, protegido pelas doenças. Então, o nosso Programa Nacional de Imunização tem mais essa novidade. Corram, olhem a carteirinha, corram para o posto de saúde mais próximo da sua casa para entender se você pode oferecer essa proteção a mais para o seu filho. Tá ótimo, doutora Ana, um papo muito importante, né, uma ótima notícia para a nossa população. Muito obrigada pela sua participação, por nos Obrigada a esclarecer vocês. tanto, tá bom? Até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Melhoras, melhoras. Para você também. Tchau.